Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de julho de 2021. Eduardo Leite assume que é gay e isso é um passo importante num país presidido por um homofóbico. Parte 6. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite PSDB, deu um passo importante para a política brasileira. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, que foi ao ar na TV Globo dia 007, o aspirante a candidato presidencial em 2022 diz ao apresentador: "Eu sou gay", mostra a chamada antecipada pelo Instagram do programa. "Sou um governador gay, não um gay governador. Como Obama era um presidente negro, não um negro presidente. Tenho orgulho disso. Num país onde gays e transexuais sofrem agressões diárias, presidido por um mandatário abertamente homofóbico, onde a TV aberta ainda tolera apresentadores que cometem crime abertamente, como Siqueira Júnior, não é uma declaração trivial. É um posicionamento político." Leite acena um público que não está mais disposto a considerar a orientação sexual um tema a esconder. Isso não quer dizer que necessariamente seja um eleitor apenas identificado com a esquerda. O governador, de 36 anos, fala toda uma geração. Ele quer e pode, se for bem sucedido dentro da briga interna do PSDB e da direita tradicional, ser o único millennial na corrida presidencial e por isso fala aos seus pares e aos mais jovens também. Nada mais cringe do que inventar subterfúgios para a questão. O governador tucano se torna o segundo mandatário estadual abertamente gay, ao lado de Fátima Bezerra Peterne, no momento em que outro político gay, Fabiano Contarato, brilha na CPI da pandemia e parlamentares trans fazem história. Um alento em meio ao obscurantismo bolsonarista. Leite segue os passos de Pete Buttigieg, que em 2020 se tornou o primeiro democrata abertamente gay a disputar as primárias presidenciais no EUA. Não levou, mas se tornou um termômetro na corrida e ganhou uma importante disputa, o caucus em Iowa. É importante também que essa declaração saia de um político do PSDB, um partido em crise de identidade. Parte dos tucanos se abraçaram à ultradireita bolsonarista, João Doria, que chegou até a vetar livros escolares, e o próprio Leite incluídos, mas de fundações social-democratas relevantes. Como lembrou o antropólogo Lucas Bulgarelli, os caminhos abertos pela esquerda nos anos 80 e 90 ofereceram as condições para o surgimento de coletivos como Diversidade Tucana, em 2006. Embora não fossem maioria nos espaços do ativismo, militantes UGIB que é do PSDB atuavam nas administrações do partido. Descobrimos o que há muito já sabíamos em uma democracia: a identidade de gênero e a orientação sexual não vinculam uma orientação ideológica, e tampouco deveriam, escreveu Bulgarelli no El País, ainda em 2018, quando 29% dos que se diziam não heterossexuais afirmavam que votariam em Jair Bolsonaro em 2018. Segundo Datafolha. Leite traz esse debate como nunca, inclusive para a militância. Encerramos essa série de crônicas do amanhecer com Andrei Morior, autor do livro Transexualidade sob a ótica do espírito imortal, onde ele afirma: uma das fontes mais intensas de transfobia têm sido os espaços e os discursos religiosos fundamentalistas, promotores de exclusão, segregação e violência simbólica ou franca com as pessoas trans. Geralmente, em nome de um pretenso direito de fé, os religiosos têm criticado as pessoas da comunidade LGBT como se fossem doentes, perturbadas, endemoniadas ou perversas.
Graças a isso se observa que muitas pessoas trans estão afastadas da espiritualidade e da religiosidade, sem um espaço inclusivo de culto e cultivo da relação com o sagrado. No movimento espírita não se observa esse discurso de ódio, tampouco uma rejeição franca e clara às pessoas trans. No entanto, estamos longe de sermos inclusivos. Infelizmente, observamos pouquíssimas transexuais e travestis frequentando a casa espírita e, sobretudo, inseridas no trabalho espírita. Existem, mas são poucas. Deveria ser muito mais. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas extremamente amplas, que estuda a natureza do espírito, criação divina, e sua íntima relação com a matéria. O centro espírita é escola, enfermaria e campo de serviço onde o estudo e a prática dessa filosofia oferecem oportunidade a todos de se encontrarem e de se educarem para a imortalidade da alma. Nele, todos são bem-vindos e devem encontrar espaço de estudo e trabalho sustentado na ordem e no equilíbrio. No entanto, quase não se fala da temática na casa espírita e poucos atendentes fraternos ou trabalhadores estão aptos a acolher as pessoas trans sem preconceito. O homem trans Bruno comenta: sinto falta de mais estudo sobre a temática, de mais compreensão das casas espíritas, e de eles entenderem que não somos homossexuais, somos transexuais, embora pessoas transexuais também possam gostar de pessoas do mesmo gênero, já que identidade de gênero e orientação sexual são coisas distintas. Dentro das casas espíritas não fui muito bem recebido pela maioria, não houve entendimento, houve que eu deveria me afastar das pessoas, não me relacionar afetivamente com elas. Me vi colocado como escória, mas logo compreendi que não era, e que Deus continuava do meu lado sempre, que não havia nada de errado. Dentro da minha religião espírita eu vejo a transexualidade como algo pelo qual eu tinha que passar, fui destinado a isso, fui colocado nessa condição, não vejo como algo que eu esteja tendo que pagar, mas algo que é para minha evolução e evolução de pessoas ao meu redor. Minha relação com Deus é ótima, eu agradeço a Ele todos os dias por ter me feito homem. Eu não me tornei eu já nasci um homem, e Ele me proporcionou tudo isso, para que minha mudança acontecesse. Carlos Antônio, igualmente, observa que como espírita, sinto falta de palestras abordando a temática. E difícil ver palestras abordando a homossexualidade. Sobre a transexualidade, nunca ouvi. E isso faz falta. E preciso que o tema seja trazido à tona como algo normal, comum, como apenas mais uma experiência reencarnatória. Assim, auxiliaria quem passa pela experiência que se cala por medo, receio, vergonha, não compreensão do que se passa consigo. Até algum tempo atrás, era comum uma proibição velada a homossexuais, travestis e transexuais, de trabalhar nas atividades espíritas, tais como o passe, a reunião mediúnica, a evangelização infanto-juvenil ou as tarefas de direção. Esse comportamento deriva de uma visão espírita em sintonia com as heranças psicanalítica e psiquiátrica que consideravam a homossexualidade como doença até 1973, e que segue ainda patologizando a travestilidade e a transexualidade, a despeito da ausência de evidências científicas para tal. Alguns autores espíritas clássicos da década de 1950 e 1960 afirmaram uma visão pesada da transexualidade e da intersexualidade como doenças do espírito.
Isto, somado aos hábitos igrejeiros e moralistas que se imiscuíram no movimento espírita, ainda que não sejam contemplados na doutrina espírita, deram subsídios à discriminação realizada, oculta ou declaradamente. Afirmava-se que as pessoas homossexuais, travestis e transexuais necessitavam de tratamento e deveriam ser acolhidos com caridade na casa espírita. Ora, essa é uma ilusão do orgulho que tem cegado muitos dirigentes e coordenadores. A rigor, quem de nós não é um espírito enfermo do passado e do presente, necessitado de tratamento e alta nas enfermarias da terra? Não há distinção entre a necessidade dos heterossexuais e dos homossexuais, das pessoas cisgêneras e das transgêneras. Todos trazemos débitos do passado e compromissos espirituais, sobretudo na área afetiva e sexual, requisitando reeducação, reequilíbrio e dignificação pessoal. Pensar que o heterossexual cisgênero é mais equilibrado somente porque respira no clima da maioria é sustentar-se na aparência que não garante o conteúdo. Não há nada que impeça pessoas homossexuais, travestis e transexuais de ocuparem cargos e tarefas na casa espírita, e aquilo que se apresenta como condições para as pessoas transgêneras é o mesmo que é requisitado das pessoas cisgêneras: disposição para o estudo da doutrina espírita e de si mesmo, aptidão e boa vontade para servir incondicionalmente, e amor no coração para acolher os necessitados do mundo em nome do belo e do bem. Felizmente temos grupos espíritas que dão exemplo e que não só acolhem, mas contam com trabalhadores trans em seu quadro de frequentadores, voluntários ou servidores, como Centeri dello Spirito, em Milão, sempre acolhedor, o Grupo de Verona, também na Itália, o Grupo Francisco de Assis, em Oliveira, Minas Gerais, no Brasil, dentre outros que o autor teve oportunidade de conhecer. Balneário Gaivota, 11 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.